estava falando da Lei de Terras, né, que de 1850. Essa lei foi criada para regular aí as regras em relação à terra, à propriedade rural no país. Olha, ao ser assinada, a Lei de Terras definiu novos critérios para a posse de terras no Brasil. Agora, para você ter uma terra, você tinha que comprar, né? Antes, a terra no Brasil era patrimônio pessoal do rei e você poderia obter uma terra através de doação. Mas, com a Lei de Terras, você só poderia ter uma terra no Brasil, a partir de 1850, metade do século XIX, se você tivesse money para comprar. Até 1930, o Brasil era considerado um país agroexportador, isso não mudou muito, mas a gente sabe que era um país agroexportador, mas que excluía muita gente do processo aí do espaço agrário, né? Até 1930, nós éramos um país basicamente agrário. A partir desse momento aí, começou a surgir diversas indústrias no Sudeste, né? Dinamizar a questão econômica, mas até esse período que o Brasil era considerado aí um país agrário, era um país que excluía bastante a maior parte das pessoas do espaço agrário. Mas era um país agroexportador, até 1930. Aí aqui fala um pouquinho da reforma agrária, né? A reforma agrária surgiu do fato das pessoas lutarem em prol de terras, né? Surgiu de sindicatos, de pessoas, de organizações sindicais, pessoas começaram a se agrupar e a discutir em relação à desigualdade de terra, acesso à terra, e aí foi começando a criar os movimentos, né? O MST surgiu lá embaixo, falando do MST, surgiu em 1984 e luta por isso, né? Pela reforma agrária. Ó, visa a democratização do acesso à terra e tal. Ok. Foi criado o Estatuto da Terra no Brasil também, que orientava as ações dos órgãos governamentais para fomentar, para fazer políticas de desenvolvimento agrário. Esse Estatuto da Terra deu origem também ao Estatuto do Trabalhador Rural. Hoje, no Brasil, a gente vê que o trabalhador da zona urbana, ele tem o mesmo direito do trabalhador da zona rural. E foi o Estatuto do Trabalhador que criou isso, né? Essa meio que igualdade em relação ao trabalho remunerado. Sendo que com a criação do Estatuto do Trabalhador, o trabalhador rural, ele passou a ser regido pelas mesmas regras do trabalhador urbano, né? Pela CLT. CLT é a carteira que eu tenho, por exemplo, a minha carteira é assinada. Eu sou CLT. E aí foi criada em 43 a CLT. Então, o trabalhador rural no Brasil e o trabalhador urbano têm os mesmos direitos. Sendo que quando criaram o Estatuto do Trabalhador Rural, meio que foi uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque regulamentou o trabalho no espaço rural e ruim porque muitas pessoas foram demitidas com a criação do Estatuto do Trabalhador do Brasil, rural, né? Estatuto do Trabalhador Rural. Muitas pessoas foram demitidas porque o proprietário de terra não queria pagar todos os direitos ao trabalhador rural. Muitos foram demitidos e ainda fez com que surgisse o boia fria, que trabalha de forma temporária, não tem nenhum direito assinalado em nada, geralmente trabalha em condições precárias, né? Ganha muito pouco, o boia fria, enfim. Aqui vai falar do MST, bababá. De certa forma, o movimento força o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a desapropriar áreas para o assentamento de famílias agricultoras. Também é um dos objetivos, né? O principal objetivo. E a reforma agrária. Aí aqui fala de outros movimentos, existem diversas entidades e organizações em prol do acesso à terra, de uma maior regulação em relação ao acesso à terra no Brasil. O MST é o mais famoso, mas também existe a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, Comissão Pastoral da Terra, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e a Organização da Luta no Campo. Todos esses movimentos existem aqui e lutam com objetivos em comum, né? Que é acabar com essa desigualdade aí extrema em relação ao acesso à terra no Brasil. Aí aqui fala um pouquinho do MST, que eu já falei, ele atua em 22 estados no Brasil, surgiu em 84. Primeiro encontro nacional de trabalhadores sem terra realizado no município de Cascavel. O resultado do MST é que eles vêm conseguindo algumas coisas sim, né? O resultado desses esforços pode ser avaliado pelo total de famílias de trabalhadores rurais que tiveram acesso à terra em projetos de assentamento rural ao longo desses anos aí, de 84 até hoje. Aí aqui fala um pouquinho sobre os pequenos produtores que trabalham em assentamentos rurais, né, que foram cedidos pelo governo. Grande parte deles produzem nessas terras, né? E 89% é feito de agricultura familiar, de produção. Eles são muito importantes porque grande parte da agricultura familiar dos assentamentos,
eles não utilizam agrotóxicos, fazem uma produção mais orgânica, né? Não utiliza agrotóxico, evita utilizar nem adubo químico, evita também utilizar sementes transgênicas e, de certa forma, promove para a gente uma democratização maior ao acesso à terra e desenvolvendo novas técnicas agrícolas para que a gente consuma um alimento mais barato e bom, né? Saudável. E, pois bem, faltava só isso. E agora a gente vai falar do seminário. Terminei.